bom a gente, essa manhã, lembrar do Senhor, lembrar dele através dos louvores, através da nossa adoração, através da nossa comunhão com Ele, né? E o Senhor fala muito na reunião. O Senhor fala desde o início da reunião, Ele está falando com a gente, né? Está revelando algo. Eu mesmo, cantando o Salvador Maravilhoso, tive mais uma luz, né? Qual que é aquela estrofe, irmão, que fala a respeito do Espírito? Como é que é? Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Irmãos, que revelação isso, né? Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar. Então a gente percebe que o Deus triuno, Ele nos alcança de uma maneira tão maravilhosa, e eu vi, cantando essa música, a importância do Espírito Santo. Porque se Deus não fosse Espírito, se na Trindade Divina, na essência divina, Deus não fosse Espírito, como é que Ele viria nos abraçar? Não é mesmo? Então, louvado seja o Senhor por essa luz, né? E hoje, irmãos, vou falar de um tema muito importante. A questão da nossa salvação, certo? Talvez um termo que a gente, com o passar do tempo, a gente se familiariza. Eu já sou salvo, eu não sou, ou estou em dúvida se eu sou salvo, não sou salvo. Salvo do quê? O que é? Por que eu preciso de uma salvação? Então é essa que é a nossa comunhão de hoje que vamos ter, tá bom, irmãos? Então o tema da nossa comunhão hoje é salvos pela graça. Amém? Nós somos salvos pela graça. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então vamos dar uma lida em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Vamos abrir a Bíblia então, Efésios capítulo 2, e vamos abordar esse texto. Esse é o tema da nossa comunhão, vai ser baseado nessa palavra aqui, tá? Salvos pela graça. Então, no capítulo 2 de Efésios, ele começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A gente pode perguntar, mas salvo do quê, irmãos? Salvo do quê? Salvo de que nós estávamos mortos. Será que a gente esquece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, talvez a gente não lembre mais. Puxa, mas é mesmo. Eu era um morto-vivo. Não era, Márcia? Antes de conhecer o Senhor, nós não éramos uns moribundos? Né? Então, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Mas eu nunca andei nesse meio. Mineiro, eu nunca andei nisso não. Talvez foi o mineiro que era a vida dele, não sei como é que era no passado, né? Mas eu não... Irmãos, a palavra está dizendo que é todos nós. Todos, sem exceção, né? Dos quais, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora tem um mas. Vamos falar junto, mas? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, irmãos, nós estávamos, os 5, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vamos falar novamente juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse aqui é o tema. Esse tema, irmãos, veio de um livro que eu tenho lido já há um certo tempo, que é do autor Paul Ellis. Ele fala do Evangelho em 10 palavras. E é impressionante nessa literatura como esse irmão, ele teve uma visão tão elevada a respeito do Evangelho, né? O Evangelho, a gente pode vulgarizar o termo, né? Evangelho são as boas novas, são as boas notícias, amém? E nós precisamos de boas notícias, e as boas notícias estão no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, nós já vimos essa parte, né? E o Evangelho é algo tão precioso, irmãos. As boas novas são tão preciosas que foram confiadas a nós, para nós podermos também falar desse Evangelho, para nós também anunciarmos o Evangelho, né? Que no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, irmãos, eu também coloquei no WhatsApp da igreja, tá? Quem quiser depois acompanhar os versículos em casa e tal, a gente acompanha em casa ou pode acompanhar agora também, né? Então, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Será que eu tenho me envergonhado, irmãos, do Evangelho? Será que eu sinto em mim ainda que eu preciso ser mais ousado, não me envergonhar do Evangelho? São as boas novas, são as boas notícias, né? Então ele fala assim: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Então, irmãos, existe uma questão de salvação. Às vezes nós podemos falar para as pessoas: você precisa ser salvo. A pessoa fala: mas eu não preciso, eu não mato, eu não roubo. Eu tenho um exemplo aqui muito claro, que é o meu irmão, o Celso. O Celso é um cara muito, assim, ele tinha as questões dele também, mas eu era o bicho doido da família e ele era o mais certinho. E ele foi o que mais demorou para reconhecer que ele era um pecador. Porque ele era muito corretinho, era muito certinho, muito ortodoxo, né? E eu já era o bicho doido. Então, para mim, foi mais fácil reconhecer que eu precisava de uma salvação. Mas no tempo certo, o Senhor também revelou para ele e para a família dele. Então, eu louvo o Senhor pela salvação maravilhosa, pelo nosso Salvador maravilhoso, como nós cantamos, né? Aí tem uma pergunta que todos nós devemos fazer, e nós fazemos algumas vezes. Você é salvo? Eu sou salvo? É bom perguntar, né? A questão de ser salvo ou não, isso depende da sua resposta ao Salvador. Isso depende se você confia na sua graça. Entendeu, irmãos? A questão, eu sou salvo ou não sou salvo, depende da nossa atitude com relação à apresentação do Evangelho. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós partimos o pão em memória dele, mas a questão é, eu preciso tomar posse disso para mim, tá? Isso está bem claro para nós no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11 a 13, onde se apresenta o Senhor, onde o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, certo? No capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio primeiramente para o povo dele, que é o povo, a nação escolhida de Deus, os filhos de Israel, a tribo de Judá. Ele veio para os judeus, irmãos, ele veio para aquele povo. Então ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Percebe? Então houve ali o evangelho vivo, a pessoa viva de Jesus, a boa nova. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí tem um mas. Esse mas abriu uma porta para todo
à humanidade, para toda a humanidade. Ele diz assim, mas a todos quantos o receberam. Você entendeu o que é receber? É você responder a isso. Você te é apresentado o Evangelho, você vê esse quadro, Cristo morreu por nós, derramou seu sangue, ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou, e diante desse quadro, como é a minha atitude em relação a isso? Eu acho legal. Não, eu preciso tomar isso para mim. Ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade humana, mas nasceram de quem? Nasceram de Deus. Então, irmãos, essa relação que nós temos com Deus, de salvação, é uma questão de crer, receber, tomar posse, né? Fé, sabe o que é vou falar um termo que eu vi no livro, achei muito interessante. Fé é simplesmente a resposta positiva a algo que Deus já disse ou fez. Certo? O que é a fé? A fé ela não vem de nós, ela vem de Deus. A origem vem de Deus, porque é Deus que produz algo. Ele preparou algo para nós, Ele preparou o Evangelho, Ele preparou a morte e a ressurreição do Senhor, Ele ressuscitar como Espírito, alcançar a nós. Aí é a questão da nossa reação. Pela fé. Nós reagimos, nós respondemos a nossa resposta positiva a algo que Deus já disse ou Ele tenha feito. Amém? Senhor Jesus. E o que Ele fez, irmãos? O que Ele fez? Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, provando que qualquer reivindicação que o pecado tinha sobre nossas vidas foram totalmente satisfeitas em Jesus Cristo. Então, qualquer pecado que pudesse nos acusar, mas você foi assim, você é assado. Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, provando que qualquer reivindicação que o pecado tinha sobre nossas vidas foram totalmente satisfeitas em Jesus Cristo. Amém? O evangelho da sua salvação foi garantido pela mercadoria mais preciosa do universo, o sangue do Cordeiro. Jesus pagou um preço alto pela nossa redenção. Então, irmãos, esse preço da nossa salvação foi o preço de sangue. Mas não foi um sangue de gado, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Filho de Deus, do seu Filho único derramado por nós. Esse foi o preço pago, né? Senhor Jesus. Jesus pagou um preço alto pela nossa redenção. Não existe preço comparado ao que Jesus pagou por nós, amém? Então, quando a gente fala para uma pessoa que ela precisa fazer algo para ser salvo, isso, irmãos, invalida. Isso é misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento, né? O problema de pedir para alguém fazer qualquer coisa para Jesus é o perigo de deixá-lo confiando no que ele fez, ao invés de descansar no que Cristo fez. Certo? Se eu não perceber isso, irmãos, eu preciso perceber que o que Deus olha, o que Deus aceita é o que Cristo fez. Não é o que eu faço. Mas eu acordo toda madrugada para orar a Deus, para ter comunhão com Ele. Eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, eu oferto. Eu participo de todas as reuniões. Irmãos, isso não é. Isso não é o que nos garante a nossa salvação. O que garante a obra de Cristo na cruz. Então, amém. Se misturarmos essas coisas, é a questão de misturar a velha com a nova aliança, né? É deixar a graça de lado e nos basear nas nossas atitudes, nas nossas coisas, né? Jesus não fez a maioria do trabalho, ele fez todo o trabalho. Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Entende o que é isso, irmãos? Ele é o autor, ele é o originador da nossa fé e ele é o autor e o consumador da nossa salvação.
Então, irmãos, tudo está nas mãos dele. Tudo que nós podemos obter, nós podemos alcançar, vem através do nosso Senhor. Basta-nos que receber, tomar posse do que ele já fez, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu falo isso para vocês, esse versículo hoje, irmãos, porque eu digo para vocês, não é fácil nós, como o Manuel testificou agora há pouco, né? Separarmos esse tempo, às vezes para nós termos um pouco de comunhão com o Senhor. Por incrível que pareça, nós temos tantas horas no dia, né? Temos hora para descansar, hora para trabalhar, temos hora para as nossas refeições, para descansar um pouco. Mas às vezes eu não consigo separar um tempinho para comunhão com Ele. Não é mesmo? Ou mesmo para nos achegarmos a Ele. E isso, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 12 é um forte encorajamento para nós. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente, nós precisamos desse olhar, irmãos. Como o irmão testificou ali, né? Eu preciso experimentar isso, eu preciso de momentos que eu preciso estar olhando firmemente, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. E também, como há pouco tempo nós falamos a respeito o Éder trouxe uma palavra para nós a respeito de andar no Espírito, né, Éder? Não apenas nós temos o Espírito habitando em nós temos um andar também. E isso está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7, ele fala assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, a nossa salvação inicial nós recebemos o Senhor. Mas aqui na palavra há um encorajamento para nós andarmos nele. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graça. O evangelho celeste, o verdadeiro evangelho, irmãos, é infinitamente melhor do que a religião terrena. Certo? Eu acho que todos nós passamos por momentos de religião. Eu lembro, eu vim de um histórico de religião e que me dizia que se eu fosse bom, eu iria para o céu, eu seria salvo. Se eu fosse mal, eu iria para o inferno. Eu vou dizer para vocês, eu vi até as chamas assim é igual aqueles, como é que diz aquele, quando pega o corpo e coloca no crematório. Era mais ou menos aquela visão que eu tinha a minha esperança futura, porque eu via em mim mesmo que eu tinha tantos comportamentos estranhos, maus. E o futuro estava ali diante de mim. Eu não consigo ser bom. Eu não consigo ser melhor do que eu sou. Então essa era o que a religião passou para mim, né? Eu via que o meu destino não seria nada bom e Senhor Jesus. A religião feita por homens colocará sua confiança em você mesmo. Então a religião ela tem uma característica. Ela coloca o foco não em Cristo, mas em você mesmo. Em confiar no que você é capaz, no que você pode fazer. Tá? Então ela coloca os homens na confiança em você mesmo, condenando-o assim a um certeiro fracasso. Mas as boas novas da graça nos inspiram a confiar no Senhor, que já venceu e por isso nunca falhará. Então a questão hoje, irmãos, se você vive numa religião, ou se você vive realmente uma vida de comunhão com Cristo, você vive na comunhão com Ele, você vive, experimenta essa salvação com Cristo, é onde está o teu ponto de vista. Está em você mesmo? Está em mim mesmo ou está no nosso Salvador? Certo? Então esse é o ponto, né? Então, em Hebreus, tem vários versículos, irmãos, por isso que eu acho que depois, se vocês quiserem ver em casa, com calma, tá? Em Hebreus 7:25 diz assim: portanto, ele, Jesus, ele pode também salvar perfeitamente, completamente, finalmente e por todos os tempos e eternidade, os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre e intercedendo por eles. Então, em Hebreus 7:25 nos mostra que Jesus ele pode nos salvar perfeitamente,
completamente. É finalmente e por todos os tempos e por toda a eternidade. Então essa salvação que Deus preparou para nós é uma salvação completa, irmãos. Não é uma salvação somente que, puxa, estou livre do lago de fogo, estou livre daquela visão lá do crematório, né? Daquele lá que eu via, estou livre. Mas não é só isso, irmão. A salvação do Senhor é muito inclusiva. Ela é totalmente maravilhosa. Ela é completa. Né? Então, por isso que em Hebreus diz assim, porque Ele também pode nos salvar perfeitamente. Ele pode nos salvar completamente. Jesus é o nosso grande Redentor, o nosso único Salvador. Ele é o que acalma as tempestades e nos chama para dançarmos com Ele sobre as ondas. Amém? Irmãos, eu louvo o Senhor. O Diniz passou para mim uma notícia que o Papa atual, ele fez uma declaração, ele assinou um documento declarando que somente Jesus é o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Veja bem, numa situação, em um grupo que vive dividido, um grupo mariano que coloca Maria acima de Jesus, a autoridade máxima deles agora declarou o que está nas Escrituras, que Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é obra do Senhor. Como explicar, né? Como explicar? Então, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então, existe um evangelho que alguns chamam, o autor do livro, o Paul Ellis, né, ele fala nesse livro, o evangelho do bote salva-vidas. Já ouviu falar disso, Zé? O barco está afundando, mano. O navio, Titanic está afundando. Né? O que eu posso fazer? Cato meu barco, minha boia, sei lá eu e tal, e lanço para fora desse barco. Então esse é um evangelho que praticamente muitos tomaram apenas essa linha. Talvez eu tenha visto isso no passado também, né? Eu preciso da minha salvação, da minha família, dos meus amigos. É essa que é a nossa preocupação, certo? Então isso é um evangelho dos botes salva-vidas. O evangelho dos botes salva-vidas é a ideia de que a salvação consiste em evitar o inferno e ganhar o céu. O problema com esse evangelho é que ele fez com que gerações inteiras de cristãos ficassem inativos pela crença de que a terra não é nada mais do que uma sala de espera para a eternidade. Então, esse evangelho que se prega que você ganhou a vida eterna, Bini, você ganhou a vida eterna, certo? Aí, aqui tanto faz, né? É uma sala de espera só para esperar a eternidade, algo futuro. Irmãos, a salvação é para nós vivermos ela hoje. Não é para nós sentarmos e ficarmos de braço cruzado. Já que eu estou salvo mesmo, né, Zé? Estou salvo, vou ficar aqui na minha boinha aqui, né? O barco está afundando lá, mas eu estou salvo aqui na minha boinha, esperando a volta do Senhor. Esse comportamento, irmãos, não é isso que o Senhor espera de nós. Ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Amém? Então a salvação é algo que nós fomos salvos pela graça, mas é algo dinâmico. A nossa salvação é algo que ela é dinâmica, e o Senhor nos salvou para que Ele possa nos salvar completamente. Então isso é maravilhoso. Amém? Oh Senhor Jesus. Então se a gente vende um evangelho de salvação como vender uma boinha para você escapar do grande problema que está para vir aí, né? Isso, irmãos, ela rouba das pessoas os benefícios da salvação agora. Então nós precisamos desfrutar da salvação hoje, né? Tem uma palavra que diz que, um versículo na palavra que fala: eis o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, o tempo oportuno não é que eu vou esperar, só na volta do Senhor que é coisa. Não, é hoje. Louvado seja o Senhor, né? A palavra salvação, a palavra salvar,
na Bíblia, ela tem nesse grego mais atual, tem a palavra sozo. É isso mesmo, Zé? É sozo? Sozo. S-O-Z-O. Que tem o grego o original, que é uma palavra, qual é? Soter. Sotéria. Sotéria. Salvação. Mas também a palavra sozo. Sozo significa, na Bíblia, ela significa proteger, curar, preservar e fazer completo. Ela inclui não somente a salvação eterna, mas cura, libertação e prosperidade para hoje. Então a palavra, ela fala que salvação, irmãos, é dinâmica, é para hoje. Então o sozo, ele provém do grego antigo. Olha lá, sozo provém do grego antigo. Eu não consigo ler essa palavra, talvez o Zé consiga, né? Significa salvar, proteger, curar ou libertar. Esse termo possui uma riqueza semântica, abrangendo tanto a ideia de uma salvação espiritual, quanto a de um resgate físico ou emocional. No contexto bíblico, a palavra é frequentemente utilizada para descrever o ato de Deus de salvar e transformar vidas, indicando não apenas uma libertação do pecado, mas também uma restauração integral do ser. Amém? Então, a palavra sozo, que também é utilizada, essa palavra salvar, sozar, quando Jesus curava uma pessoa, ele sozava aquela pessoa. Entendeu, irmãos? Ele estava ali, ele trouxe um evangelho. Ah, é? O verbo é? Então, é sotéria, então o verbo é sozar. Então Jesus, ele sozava. Amém? Então, irmãos, eu quero ser sozado. Eu quero receber esse sozo, esse verbo, né? Que é uma atitude. E como é um verbo, é uma coisa constante, né, Zé? É uma coisa que está em movimento. Ela não é apenas uma coisa. A salvação é uma coisa, ela é um estado permanente de coisas, né? Então isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Então, por isso que a palavra de Deus nos encoraja a nós desenvolvermos a nossa salvação. Já viu esse termo, irmãos? Que a salvação de Deus é uma salvação completa. É um evangelho completo. É um evangelho para que não apenas nós possamos receber algo que é uma vida eterna, mas possamos ter uma vida de vitória. Temos uma vida de salvação, uma vida que o Senhor tem nos dado vitória. Isso nós temos experimentado, irmãos. Alguns mais, alguns menos, mas em cada detalhe da nossa vida a gente pode declarar: Senhor, o Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem me salvado. O Senhor me salvou de tantas situações, né, Celso? De quantas situações? Essa semana eu passei pela equipe médica da cirurgia de câncer. Glória a Deus. Continuo em remissão, graças a Deus. Curado, irmãos. O equipamento que examina o sangue não consegue nem detectar, não consegue nem captar, não tem números para poder dizer como é que está o meu PSA, que é o exame para se cuidar da próstata. Entendeu? Então, louvado seja o Senhor. Só posso agradecer, né? E mesmo se tivesse com problema, irmãos, eu posso louvar o Senhor, porque em toda situação o Senhor, Ele é Salvador. Glória a Deus por isso, tá certo? Então, em Filipenses 2, versículo 12 e 13, ele diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, nós podemos o quê? A palavra nos encoraja a nós desenvolvermos a nossa salvação. Mas quando a gente diz que vai desenvolver a salvação, dá o quê? Temor e tremor. Porque, irmãos, orar para um enfermo, a gente não sabe o que vai dar, né? Eu conheço um irmão que falou assim: não peçam para eu orar para vocês, irmão, porque todo mundo que eu orei morreu. Aí termina a pregação dele e fala: alguém quer oração? Ninguém quer que ele ore para os irmãos. Então me desculpa, esse caso é um irmão amado que ministra para o Senhor, ele falou isso, né? Mas é a maneira dele dizer, né?
Mas nós temos que orar, temos que ser ousados, né? Exercitar a nossa fé. Às vezes vem um problemão na nossa família, é um problema de saúde, é um problema conjugal, um problema financeiro, e não tem para onde sair, nós precisamos ir até o Senhor. Experimentar a salvação agora, né? O sozar de Deus, né? O salvar de Deus, né? Esse verbo maravilhoso, irmãos, de nos trazer a salvação. Quando você colocou a sua fé em Jesus, você passou da morte para a vida. A vida eterna agora é sua. Irmãos, isso é motivo de festa, né? Poderíamos todos agora pular de alegria. Eu recebi a vida eterna. A vida que eu nasci para viver. A gente sabe que dentro do homem tem esse buraco da necessidade do quê? De viver eternamente. Né? Eu quero viver eternamente. E Deus preparou essa enorme salvação que é sermos salvos. Mas Ele não apenas esperou para que nós, quando a vida eterna se manifestar, é para nós vivermos o hoje. É para vivermos essa vida eterna, essa salvação agora. Amém? Desenvolver a sua salvação significa receber pela fé a graça que você precisa para viver o dia de hoje. Deus já lhe deu o dom da salvação, Ele está dentro de cada um de nós, né? Agora desenvolva essa salvação, pegue esse dom e use-o para trazer mudanças nas nossas circunstâncias. Então são circunstâncias na nossa vida que nós também precisamos experimentar a salvação de Deus. Amém? Ao invés de viver reagindo de acordo com o diagnóstico do médico, contas para pagar, problemas de trabalho, aprenda a viver reagindo de acordo com o que Deus fez e disse. Isso é o que significa andar no Espírito. É andar pela fé e não pela vista. É confiar na todo suficiente graça na hora da necessidade. Porque, na verdade, o que ele descreveu aqui é o que muitas vezes é a minha vida. A vida nossa é essa aí. A gente vive apagando incêndio, não é? Aconteceu tal situação ali. Eu tenho que resolver tal problema lá. Eu tenho que resolver tal situação, né? Mas eu preciso, nesses momentos de dificuldade, eu preciso experimentar a salvação de Deus também nessa situação. Seja ele numa enfermidade, seja ele numa questão, e assim vai, né? Por que existe o temor e tremor envolvidos? Eu não sei, irmãos, mesmo falar aqui na frente é uma questão que tem temor e tremor. Porque eu preciso falar com fé. Senão, se a gente se levanta aqui para falar e não experimenta essa salvação, como é que eu vou me dirigir aos irmãos? Como é que eu vou servir o Senhor? Se eu não confiar no Senhor que está me dando direção na palavra. Amém? Então, por que nós temos que aprender, irmãos? O temor e tremor é porque nós precisamos aprender a andar no novo caminho do Espírito, que pode ser até assustador. A primeira vez que você se oferece para orar para uma pessoa doente, pode ser amedrontador. E se ela não for curada? Mas se ela for curada? Desde que ela já está doente, o que você tem para perder? A primeira vez que você orar, descreve-se levantar ou falar em nome de Jesus, será difícil. Cada vez que a gente se levanta para falar pelo Senhor, né? Mas você nunca experimentará a alegria de colaborar com Cristo se você colocar seu medo à frente da sua fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Nós somos um ser tripartido, irmãos. Deus é triuno, Deus é o Pai, Filho e o Espírito. E nós, seres humanos, temos três partes: corpo, alma e espírito. Quando nós recebemos o Senhor, o que aconteceu conosco? Nosso espírito foi salvo. Amém? Eu recebi a salvação de Deus no meu espírito. Então, louvado seja o Senhor por isso. A vida eterna, ela entra como? Pelo nosso espírito. É pelo espírito que o Senhor vem nos abraçar. É pelo espírito que Ele vem se aproximar de nós, que vem viver e habitar em nós. Com respeito ao nosso corpo mortal, a palavra nos garante, eu não tenho o versículo aqui agora, que nosso corpo será transfigurado. Será um corpo semelhante ao do Senhor. Então esse corpo que está se decompondo, a gente vê a barriga,
né? O cabelo está caindo, está esbranquiçando tudo, está caindo tudo, né? Então, mas esse corpo será transfigurado num corpo de glória, como é o corpo do Senhor. Então temos aqui nosso espírito, nosso corpo salvos. A questão que nós estamos agora trabalhando é a salvação da nossa alma. Tá, isso não representa que é perder a salvação. Não. Agora nós estamos trabalhando a salvação da vossa alma. Então, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação que você quer, está se referindo, a cura, a libertação, o avanço financeiro, é o que acontece quando nossas necessidades diárias se prostram diante do nome de Jesus, nosso Salvador. Então, aqui é um incentivo, irmãos, a desenvolver a salvação, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, é essas coisas do nosso dia a dia. Eu preciso experimentar o Senhor em cada uma dessas coisas. A minha mãe é um exemplo. A minha mãe, você sabe que ela cozinha bem, né? Ela cozinha muito bem, mas ela sempre ora ao Senhor. A experiência dela, irmãos, é uma experiência para todos nós aqui, né, mamãe? Ela ora ao Senhor para fazer algo que ela faz há dezenas de anos, né, mãe? Dezenas de anos ela faz aquilo, ela pede para o Senhor orientar. Muitas vezes, eu confio em mim mesmo. Eu vou fazer uma coisa, eu vou e quebro a cabeça. Só depois que eu quebrei bem a cabeça, que eu estou todo estourado, aí eu falo ao Senhor, o que eu vou fazer nesse caso? Né? Então, finalizando aqui, irmão, mais para o final, nós vemos a questão do Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação é boas novas para uma raça amaldiçoada pelo pecado, pois ele revela o poder de Deus para a cura, libertação e vida eterna. Seu futuro como cristão está seguro nele. Seu espírito é um com o Senhor, inseparavelmente ligado e eternamente salvo. Aleluia! Eternamente salvo, irmãos. Mas os nossos corpos e mentes ainda sofrem as setas de uma chocante realidade. E por enquanto o mundo ainda está sob influência do maligno. A vida pode ser difícil, mas a vida não tem a última palavra naqueles que escolhem andar no Espírito. As más notícias podem vir, mas as boas notícias nos dizem que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Então as notícias ruins são várias, né? Mas as boas notícias nos dizem que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o Evangelho da Salvação declara que na cruz o Salvador lhe proveu uma salvação completa. Alexandre, não é uma salvação parcial, ela é completa. Amém? Nele você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Você não precisa pedi-las quando precisa. Nele você já tem essas bênçãos. Então, essas bênçãos que ele já nos falou, que nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, nós já temos no Senhor. Nós só precisamos desenvolver a salvação através da fé. Quando você entender as boas novas da sua salvação, sua maneira de orar mudará. Ao invés de pedir a Deus para fazer o que Ele já fez, você irá mover no poder e autoridade que Ele tem lhe dado, e com ousadia proclamará o nome do Rei Jesus sobre as suas circunstâncias. Eu preciso experimentar mais isso, irmãos. Eu digo para vocês, tem tido alguma experiência, mas eu preciso crescer nessa experiência, sabe? De declarar a vitória do Senhor na minha vida. Né? Às vezes é uma coisa que está ali, né? É uma situação que está ali me atormentando. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu preciso continuar, irmãos, olhando para o Senhor, dependendo dEle, vendo o que o Senhor tem para mim nessa situação que eu tenho passado. Né? Você colocará suas mãos sobre os feridos e eles serão curados. Até isso, irmãos. Proclamará a liberdade aos cativos e eles serão livres. Logo você verá que os sobrenaturais, sinais e maravilhas seguirão as boas novas aonde você for. Né? Amém. Eu quero aqui ler um outro versículo aqui para os irmãos. Até tem um hino, se for possível a gente cantar, a gente canta no final dessa mensagem, tá? Isaías capítulo 12, versículo 3 e 4, o que diz assim? Vós com alegria, amém, irmãos? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação.
Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Então aqui o profeta está dizendo que a salvação é algo que nós podemos tirar águas das fontes da salvação, certo? Essa salvação é dinâmica, ela é completa. E nós podemos tirar, voltando para o texto, né? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direi: graças dai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Invocai o seu nome, né? E que mais? Manifestos os seus feitos, tornar manifestos os seus feitos. Relembrai que é excelso o seu nome. Então, irmãos, a graça de Deus não é para ser recebida em vão na nossa vida. Eu não recebi a graça de Deus só para pegar e ficar no meu... Eu quero que os irmãos fiquem com essa imagem da boinha. O navio afundando, você na boinha, estou salvo aqui, né? Estou garantido, estou tranquilo. Não, mas eu quero desfrutar dessa salvação, amém? Eu quero me alegrar, desfrutar, tirar alegria, com alegria tirar das fontes da salvação, amém? Senhor Jesus, vamos dar uma lida em Judas, capítulo 1, 24 a 25. Quem quiser acompanhar na Bíblia, se não, irmãos, eu vou ler para vocês aqui, depois a gente lê com calma em casa, tá? Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Olha o que diz a palavra aqui. Encontraram, irmãos? É um livro pequenininho, só tem um capítulo, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Olha só do que o Senhor é capaz. Vou ler de novo, irmão. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando de uma salvação aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, eu queria deixar aqui agora, praticamente estamos finalizando, é um tema, um texto que vamos dar uma lida agora em Romanos capítulo 10, talvez é conhecido de nós, mas eu quero firmar essa palavra agora. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 13. Essa palavra eu quero... que bom que essa mensagem também alcança muitas pessoas, né? Então eu queria você também que está em casa, irmãos, vamos juntos ver esse tema, esse texto importante da palavra, que está em Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 13. O 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Olha que interessante. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa linda, irmãos. Não é algo que eu estou fazendo, tá? É algo que eu estou reagindo a esse evangelho que me foi mostrado, né? Me foi revelado. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Então isso é a fé, irmãos. A fé é você reagir o que Deus já fez. Essa maravilhosa salvação que o Senhor já nos apresentou, eu reajo a essa palavra, eu recebo essa palavra, eu recebo essa salvação de que forma, né? Com a boca eu confesso, né? Jesus como Senhor. Então eu declaro,
Senhor Jesus. Pode ser Jesus, meu Senhor. Senhor Jesus. Amém? Com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E no nosso coração, então envolve também o meu coração. Então, para eu receber, eu abro a boca e eu declaro, eu invoco a Jesus como meu Senhor. E com o meu coração, né, eu creio, eu recebo, eu absorvo isso para mim, certo? Eu creio, né? E com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Amém, irmãos? Nós somos o quê? Salvos pela graça. É por essa graça, é por esse evangelho que nós alcançamos a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ele é rico para com todos os que o invocam. Amém? Então, o invocar o Senhor não é apenas uma vez para você ser salvo. Ah, eu invoquei o Senhor no dia da minha salvação, tá bom. Não. A palavra aqui está nos dizendo que ele é rico. Eu quero experimentar as riquezas do Senhor. Sabe de que forma? Invocando o nome do Senhor, chamando o nome do Senhor. Mas não chamar Deus em vão, irmãos, mas é chamar para uma comunhão com Ele. É chamar para a nossa intimidade com Ele. Amém? Então, irmãos, eu quero entregar aqui essa reunião para os irmãos, para a igreja.